é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernanda Marinho, Head de Inovação do Think Future em Tozini Freire Advogados. O nosso podcast, o Eficiência Jurídica, ao longo de todo o ano, tem recebido grandes nomes do mercado para explorar conosco temas de tecnologia, ciência de dados, design, interdisciplinariedade e como todas essas novas competências têm revolucionado a rotina tanto nos escritórios quanto nos departamentos jurídicos. Hoje eu estou aqui com a Bruna Borg, a nossa sócia da área de contencioso e tecnologia e também é membro do Comitê de Assessoramento de Tecnologia e Inovação, o CAI, dentro de Tozini Freire Advogados, e também com a nossa convidada super especial, a Daniela Maciel Santos, diretora jurídica da Ericsson, cliente de longa data e grande parceira aqui do escritório. A Daniela tem um currículo maravilhoso que vou trazer para vocês aqui para contar para a gente um pouco mais dessa trajetória profissional e também da trajetória na Ericsson, que traz aí um grande case para a gente. Então, ela é formada em Direito pela Universidade de Taubaté e é especialista em Direito Empresarial pela FGV. Daniela já passou por grandes empresas multinacionais do ramo de tecnologia, como a LG e a Tata Consultancy Services, e atualmente ela é diretora jurídica para a América do Sul na Ericsson Telecomunicações, apoiando a diretoria executiva na governança dos riscos, estratégias de negócio, em especial para temáticas de contencioso, consultoria em operações complexas e questões regulatórias, além de possuir um papel de liderança no Association of Corporate Counsel, o ACC, e tem conduzido projetos de otimização e eficiência jurídica na Ericsson, dos quais falaremos bastante hoje. Dani, estamos muito felizes em ter você nesse momento para compartilhar conosco esse conhecimento, essas experiências, e a gente tem certeza que vai ser um bate-papo super proveitoso, muito especial. Quero te agradecer desde já por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, é um prazer para mim estar aqui com vocês e fazer parte desse seleto grupo de entrevistados que já passaram por aqui antes. É um time de peso e a gente fica muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. E já para começar a aquecer os nossos motores, eu quero falar um pouco sobre otimização do contencioso. Recentemente, a gente sabe que o time da Ericsson foi recertificado pela B2L como um departamento jurídico 4.0, além de ter sido finalista no Finance Law Summit Awards de 2024 como o melhor departamento jurídico na categoria de telecomunicações. É uma super honra, né? Imagino chegar aí como finalista num prêmio como esse. E além disso, a gente sabe que a equipe de contencioso da Ericsson ela foi certificada no Brasil pela Intelijur, pelas melhores práticas aplicadas na otimização e gestão de litígios. E hoje, um dos grandes desafios das empresas, no geral, a gente tem percebido, tem sido lidar com alto nível de litigiosidade no Brasil. De modo que o contencioso ele acaba sendo um terreno extremamente fértil para iniciativas de otimização e eficiência. É característica brasileira, né? A gente tem notado muito isso. Então, eu queria que você contasse para a gente sobre como tem sido essa jornada de transformação na gestão do contencioso, que iniciativas já foram ou já estão sendo adotadas lá na Ericsson, nessa área especialmente, e quais os benefícios que têm sido gerados. Muito bem, vamos lá. Falar da jornada de transformação, para mim é um prazer, é uma jornada que tem sido longa, mas muito gratificante. E eu tenho muita sorte, porque quando assumi em 2021 a cadeira, eu tive uma transição muito bacana, me ajudou muito a Carolina Azevedo, minha antecessora, e no mesmo dia em que eu estava começando, começou também o Fernando Machado, que é o nosso gerente de contencioso. Então, vocês imaginem, qualquer gestor que chega, ele quer olhar para os processos, ele quer revisar e quer ver o que tem ali para melhorar. Imaginem duas pessoas chegando com a mesma energia, querendo olhar e implementar melhorias. Então, foi um apoio assim, de peso. A primeira coisa que a gente foi olhar foi a questão de gestão de processos judiciais. A gente fazia ainda lá atrás uma gestão bastante rústica e a gente identificou que precisaria implementar um sistema de gestão. Aí a gente começou a olhar para dentro da Ericsson, né? Quando a gente começa a comparar Brasil, outros países, volume de processos, a área de Legal Operations da Ericsson ela fica na Suécia.
Então, ela olha de maneira global para a parte de eficiência e sistemas e gestão, e a gente tinha uma necessidade muito particular aqui no Brasil, pelo volume de processos. Então, já foi ali um desafio a gente conseguir demonstrar para a área de Legal Operations Global que a gente precisava de um sistema, e o segundo desafio foi atender os requisitos que a área de Legal Operations Global colocou para a gente. Então, tinha que ser aderente às regras de privacidade, de segurança da informação. A Ericsson, como uma empresa europeia, está sujeita ao GDPR, que é bastante rígida. A gente precisava que o sistema fosse escalável, porque a área de Legal Operations, o que ela não quer é que fique em cada país implementando as suas ferramentas, os seus sistemas, e que nenhum converse com nada. Então, a gente precisava que o sistema fosse escalável. E a gente precisava que cobrisse os 5 países que estão sob a minha gestão. Então, hoje eu tenho Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai. Então, a gente tinha ali o desafio de encontrar um sistema que atendesse todos esses requisitos. Fizemos busca no mercado, conversamos com consultoria e, no final, a gente decidiu por implementar um sistema interno. Olha. Desenvolver in-house, dentro de casa, esse sistema. A sorte é que, assim, a Ericsson sendo uma empresa de tecnologia, né, isso para a gente foi bastante bacana, trabalhar dentro de casa e conseguir colocar os requisitos, as necessidades e fazer um sistema ali com o nosso jeitinho, com as nossas necessidades. O que pesou nessa decisão de ser interno? Justamente esses requisitos que eu comentei com você. Encontrar um sistema no mercado que atendesse os requisitos da GDPR lá atrás, né, os requisitos de segurança da informação, que fosse escalável para o mundo inteiro. A gente não tinha muitas opções. Então, a gente tendo essa opção de desenvolver dentro de casa, ela acabou sendo a opção pela qual a gente decidiu. Obviamente, teve muitos desafios, não vou negar, e o Fernando, que foi quem trabalhou aí na linha de frente, ele trabalhou assim de forma excelente na motivação, foi uma implementação de quase 1 ano. A gente fez uma parceria com a área de gestão de projetos dentro da Ericsson, que é chamada de Operational Excellence. O Marcelo Goldstein, que também foi sensacional para nos ajudar ali no follow-up, no mapeamento dos fluxos, para identificar os ganhos rápidos que a gente poderia ter, mesmo antes da vinda do sistema. Então, isso tudo foi um grande projeto. E que trouxe com ele vários outros, né? Depois da implementação do projeto, foi paralelamente, a gente começou a olhar o que mais que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia implementar de eficiência e ter esses ganhos mais rápidos que eu comentei com vocês, né? Então, está sendo uma jornada, porque eu costumo dizer que, assim, a inovação, ela não é um projeto com começo, meio e fim. Ela é uma cultura. Então, não tem fim e não vai ter nunca, né? Todos os dias a gente precisa olhar para os nossos processos, olhar para aquilo que a gente está fazendo e para o momento da empresa, o momento do mercado e ver o que a gente pode fazer diferente, melhor, de maneira mais eficiente. Então, esse é um pouquinho aí o resumo da nossa jornada na Ericsson. Que legal. Eu acho muito bacana essa visão que você traz do olhar também de fora para dentro, né? De se adaptar a toda a volatilidade de mercado, as mudanças da dinâmica de mercado e refletir isso também nas operações internas, né? Muito, muito interessante. Por aqui, a gente sabe também que a Bruna acompanha de perto esse desafio do contencioso no Brasil, como sócia da prática, né? E tem atuado, assim, diretamente conosco no Think Future, com vários projetos estratégicos de inovação, tanto internos quanto para clientes, voltados por esse foco do contencioso. E aí, Bruna, eu queria saber, na sua visão, sobre a demanda crescente por maior eficiência na condução desses litígios. Qual é a tua visão nesse aspecto? Para que lado você acha que está caminhando o contencioso e a eficiência no Brasil? Perfeito. Essa questão da eficiência no Brasil, ela é uma tendência, na verdade, aqui do nosso mercado nacional, por algumas particularidades do nosso país. De acordo com os relatórios do CNJ, Justiça em Números, até um relatório em Power BI, com tecnologia, estatísticas reais,
são mais de 84 milhões de processos ainda pendentes de julgamento no país como um todo. Quando a gente olha o recorte de 2024, quase 11 milhões de novos processos entrados, e a gente começou o segundo semestre agora. Então, realmente a gente tem um litigioso muito aumentado, a gente pode pensar em diversas razões, eu posso citar duas causas para a gente tentar entender o porquê que esse contencioso no Brasil ele é maior do que comparado com outras jurisdições, como a Daniela frisou. Acho que a gente tem um exemplo que era o antigo Tribunal de Pequenas Causas, o atual Juizados Especiais Cíveis, que dispensam a atuação de um advogado nas causas que pleiteiam até 20 salários mínimos. A gente tem, e é importante ter, o benefício da justiça gratuita. Então, são características que nós temos aqui no Brasil que permitem, né, um ajuizamento maior de demandas. E, com isso, se torna natural que as empresas, os clientes nacionais e estrangeiros que prestem serviço no Brasil busquem cada vez mais por eficiência, porque fica, de fato, muito difícil lidar com cada um dos processos pormenorizadamente. Então, a gente começa a pensar a eficiência pensando numa visão macrogerencial. Como é que a gente consegue apoiar esses clientes a entenderem esse contencioso e atuar de uma forma mais eficiente? Isso pode ser feito de diversas formas, como olhando para os relatórios atuais, entendendo esses números e sabendo onde atuar, quais são os principais tribunais que estão dando ali algum probleminha, quais são as causas que geram esse ajuizamento de demandas, e eventualmente a gente consegue atuar no pré-contencioso, solucionar um probleminha para evitar que novas demandas sejam ajuizadas. Eventualmente, é definir uma política de acordo nos casos que a empresa entender que são cabíveis. E, eventualmente, é realmente entender o judiciário e estar presente no judiciário para visitas institucionais, esclarecer ali as particularidades de cada empresa, o que é viável de ser atendido, o que não é viável de ser atendido, esclarecer o modelo de negócios que facilita a compreensão para uma melhor decisão. Então, essa eficiência, esse pleito de eficiência, realmente ele tem se tornado uma tendência, né? A gente cada vez mais vem recebendo pedidos para auxiliar os clientes nisso, e eu penso que tem relação com essa característica natural do Brasil. Que legal. Eu adorei que nessa sua fala você trouxe a questão, sim, da tecnologia, mas trouxe muito um olhar para dados e um olhar estratégico também, né? Pensando em como lidar com uma quantidade tão grande de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais enxuta. Isso é bem interessante e tem um impacto real também em relação à inovação, né? De como a gente pensa em inovação, não apenas pela tecnologia, mas também pela própria capacidade de pensar diferente, né? Como resolver um problema, olhar a causa raiz e dali extrair as estratégias. Muito legal. E eu queria aproveitar também, né, pegando esse gancho de otimização, eficiência, agora que a gente já aqueceu os motores, no contencioso, para a gente falar um pouco sobre legal operations. E a gente sabe que, né, o contencioso ele não é o único departamento jurídico ali da Ericsson que está movimentado nesse sentido. A gente, inclusive, teve a oportunidade no ano passado de participar com vocês de uma iniciativa de legal operations no departamento jurídico da Ericsson. E aí eu queria saber de quando e onde surgiu esse impacto, né? Essa vontade de dar esse primeiro passo para a implementação do Legal Ops dentro da Ericsson, e qual foi a importância de contar com um parceiro externo para esse olhar de onde estamos e para onde podemos ir, e também pensando em benchmarking. Conta para a gente, Dani. Então, como eu comentei, o Legal Operations da Ericsson é na Suécia, a gente não tem uma área de Legal Operations local. Legal. O que a gente tem é um time super empenhado em buscar eficiências. Acho que o bichinho da inovação picou todo mundo aqui, e a gente, o tempo todo, está aqui olhando o que a gente pode fazer melhor, de maneira mais eficiente. E até em linha com o que a Bruna comentou, né? Até uma política de acordos, por exemplo, para definir ali, delimitar quando que para mim é interessante, quando que não é interessante. Consultas relacionadas à privacidade de dados, por exemplo, que a gente vê que eram muito repetidas. A gente criou um documento de questões mais frequentemente feitas, então o pessoal pode acessar lá e já tem a resposta. Se ainda assim tiver uma dúvida, acesso jurídico, mas muitas das respostas eles já encontram neste documento que a gente fez. Uma versão um pouco mais amigável de uma política que todo mundo usa o tempo todo, a política de vendas, por exemplo, foi outra coisa que a gente implementou.
e sem uma estrutura formal de legal operations. Então, assim, isso que é o mais bacana. A gente tem o apoio, eventualmente, quando a gente precisa fazer alguma automação, alguma coisa da área de legal operations que fica na Suécia, mas muita coisa a gente já incorporou no nosso dia a dia de como é que eu posso fazer. E a gente utiliza muito das ferramentas que a gente já tem disponíveis hoje, as licenças, as funcionalidades dos softwares que a gente já utiliza hoje para potencializar a eficiência, o uso dessas ferramentas, né? Então, a gente não adquire ferramentas novas, tecnologias novas, mas a gente está ali fazendo o que a gente consegue com o que a gente já tem disponível. E o pessoal tá bem animado. Que legal. E é interessante que você trouxe essa questão, né, de Legal Ops, talvez na Ericsson, pelo menos no Brasil, não ser uma estrutura, mas parece um mindset, né? Uma forma de que vocês estão ali antenados em gerar essas melhorias todos os dias, né? Mas imagina, né? Uma coisa que eu sempre pensei, a gente trabalha numa empresa de tecnologia. A gente tem mais de 60 mil patentes. Estamos aqui falando de 5G, mas já estamos pensando em 6G, em realidade aumentada e tudo mais. O departamento jurídico precisa refletir e respirar essa inovação também, né? Porque senão a gente fica desconectado até do negócio. Então, é algo que hoje, assim, a gente olha, a gente fala, poxa, conseguimos entender e conversar de igual para igual aqui a questão de inovação. A gente tem o Centro de Inovação em Indaiatuba, então, volta e meia, a gente traz o nosso head de inovação para conversar com a gente, contar o que está acontecendo lá de pesquisas, é bem bacana. Que legal, muito interessante. E, Bruna, eu queria ouvir do teu lado, assim, que você compartilhasse com a gente um pouco essa visão de parceiro, né? Que a gente participou do programa de inovação como escritório. A gente teve esse papel de olhar externo também durante esse trabalho de Legal Ops, com diagnóstico, trazendo algumas recomendações e oportunidades. Qual foi a tua percepção, né, no desenvolvimento desse case? Acho que é legal a gente compartilhar o que a gente faz em termos de quando a gente fala em Legal Operations aqui no escritório, né? A gente tem uma área de Legal Operations atrelada ao nosso Think Future. Esse trabalho ele é um trabalho que é bastante intenso. Ele começa com um mapeamento das dificuldades, das dores e dos anseios de cada membro do departamento jurídico, para quem a gente presta esse serviço, com o entendimento de quais são as dificuldades do dia a dia, o que está atravancando a eficiência no dia a dia, com o entendimento do que se espera, né, que se facilite o dia a dia. A gente consegue produzir um relatório diagnóstico, sugerir algumas soluções que não necessariamente partem do uso ou da contratação de uma ferramenta. Acho que é muito interessante, a Daniela comentou aqui, que é pensar o que eu posso fazer diferente, né? Não necessariamente é contratar alguma coisa, né? E aí, nesse sentido, a gente pode trazer exemplos que são super simples, mas que solucionam e geralmente são as dores que são comuns a quem a gente já conversou, aqui no escritório, fora do escritório, que é, por exemplo, a questão de localizar um documento, né? Quase todas as pessoas, quase todas as empresas possuem os seus diretórios próprios de documentos, esses diretórios possuem a segurança necessária para garantir a confidencialidade e sigilo, mas ainda existe alguma dificuldade de localizar rapidamente um determinado documento. E uma solução simples que é feita para isso, sem ferramenta, é definir uma política de nomenclatura, por exemplo. Né? A partir se todo mundo salvar o documento com o mesmo formato, aquele documento ele fica de fácil acesso. Você já sabe qual é o termo que tem que pesquisar para localizar esse documento. Não precisa de ferramenta para isso. É só definir a política para isso. Um outro exemplo que a gente pode citar é definição de pontos de contato. Né? Muitas vezes a informação ela fica descentralizada numa estrutura muito grande. E aí, quando você define um responsável para cada temática, aquela pessoa fica responsável para centralizar a informação e para disseminar aquela informação na empresa. Então, surgiu uma dúvida, eu já sei quem eu vou procurar e rapidamente aquela solução se dá, né? Sem ficar procurando quem é a pessoa responsável ou obter informações mastigadas. É claro que ferramentas também são importantes, mas como a Daniela falou também, às vezes usa as ferramentas que já existem. Hoje quase todo mundo usa o Microsoft Word. Poucos ainda sabem que existe uma tradução no Microsoft Word. Você não precisa mais buscar uma outra ferramenta para fazer essa tradução. Então, o entendimento das ferramentas, as funcionalidades, também auxilia nesse trabalho. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, como sócia do contencioso,
É claro que eu não vou deixar de citar os relatórios estatísticos, né? Eles dão uma visão muito importante de quais são os processos, quais são os custos que estão envolvidos, e com base no estudo pormenorizado desse overview de cada empresa, de cada cliente, a gente consegue oferecer uma estratégia alinhada com o modelo de negócio, uma estratégia para mitigar esse contencioso, para mitigar esse passivo, ou, eventualmente, como eu disse, atuar no pré-contencioso e evitar que ele surja, né? Então, é um trabalho que ele começa de mapeamento, mas ele termina com um relatório diagnóstico e uma solução de estratégia alinhada com cada uma das particularidades. Muito legal. E esse olhar mais consultivo também, ele traz para a gente muitos insights, né? Talvez para a gente entender essa jornada, facilitar também o caminho que a organização vai ter que seguir para fazer a transformação, né? Tem coisas que provavelmente são coisas muito pontuais, como vocês trouxeram, de coisas que um passo a gente consegue transformar, e outras que acabam entrando talvez num backlog, né, de investimento, tem que ser pensado de uma outra forma. E aí, até pensando um pouco nessa questão de investimento e pensando em novidades de tecnologia, a gente aqui gosta muito de falar sobre inteligência artificial, compartilhar cases. A gente tem já feito em outras edições falando especificamente, né, do nosso podcast de inteligência artificial, nas nossas redes também. A gente sabe o quanto os departamentos jurídicos estão interessados e, ao mesmo tempo, com algum receio de utilizar a inteligência artificial. Seja porque pensa-se em questões de segurança, seja por medo do desconhecido, ou até mesmo do lado positivo, aquela curiosidade de ganhar tempo, de ser mais estratégico, né? De eliminar ali algumas atividades que eventualmente possam impactar a produtividade, né? Possam tornar o dia a dia melhor. E aí, eu estou curiosa em saber, Dani, se vocês já estão utilizando inteligência artificial lá na Ericsson no dia a dia, e se você já percebeu vantagens que essa tecnologia pode ter trazido para vocês, como é que está essa interação aí da Ericsson no que tange a IA? Estamos utilizando, sim, e também temos uma ferramenta interna desenvolvida bacana, pela muito Ericsson, bom. chama Playground. Então, e foi Adorei muito o nome. Playground. Muito bom. Então, para a gente foi muito bacana no jurídico, porque é uma das áreas mais resistentes a utilizar a inteligência artificial no dia a dia, justamente pela questão de confidencialidade da informação que você vai colocar lá. E tendo uma ferramenta interna, para a gente endereçou bastante essa preocupação. O nosso desafio inicial foi aprender sobre prompts, né? Sobre como perguntar. Porque você tem uma super ferramenta ali à disposição, mas que, se você não souber utilizar, ela não vai ser tão diferente de uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, e nesse ponto, o nosso estagiário, o Léo, assim, ele super ajudou a gente no desenvolver o pensamento de como construir prompts para a gente conseguir ter o retorno que a gente precisa. Então, hoje, se você perguntar para que a gente tem utilizado, a gente ainda está aqui engatinhando no uso, testando, mas o primeiro uso que a gente deu foi, por exemplo, para fazer resumos de materiais muito longos. Então, acho que algo que sempre tomou muito tempo, né? Você receber ali uma opinião legal de 20 páginas e você gerar um resumo com alguns parágrafos, ajuda bastante já. Nossa. Gerar um draft, um rascunho, por exemplo, de uma notificação. Às vezes você não sabe como começar. É algo que a gente sempre fala, né? É mais fácil você revisar um documento pronto do que começar do zero. Então, a inteligência artificial, ela endereça esse primeiro problema. Ela gera ali o rascunho e aí você precisa fazer o ajuste, enfim, a revisão fina. Tradução também é algo que usa bastante. Então, a gente já está cada vez mais incluindo no nosso dia a dia essa ferramenta que a gente tem disponível internamente. Que legal. Aqui a gente também tem uma IA interna, a Ayla, nosso TF Ayla, Artificial Intelligence Assistant, e tem sido muito legal também a repercussão que a gente tem recebido do nosso time. E estamos experimentando o Copilot, né? A gente já falou da última vez aí que tem sido também uma experiência interessante porque consome os nossos dados, né? Então, é um outro tipo de resposta que a gente também consegue obter analisando as duas ferramentas no nosso laboratório de inteligência artificial.
E aí, até pensando, né, nessa experiência que a gente tem dentro de casa, Bruna, mas toda a tua especialização como uma advogada orientada à tecnologia, quais são as recomendações que você pode trazer para tanto para escritórios como para departamentos que estão adotando ou planejando usar a IA? Acho que a resposta está um pouquinho atrelada com o que você mencionou e que a Daniela também mencionou, né? Acho que eu diria que é a regra dos 2 T's. Testar e ter cuidado. Então, a gente precisa testar a ferramenta para entender se ela cumpre tudo aquilo que ela promete. Porque, por vezes, promete uma infinidade de potencialidades e quando a gente vai usar, o resultado não é tão bom, né? Então, o teste ele é importante para a gente, eventualmente, não usar uma ferramenta ou saber usar qual é a funcionalidade daquela ferramenta que funciona para a realidade de cada dia a dia, de cada escritório, de cada departamento jurídico. O teste ele é importante para criar esses prompts, né, que já ajudam a gente a ter essa mentalidade de inovação. Né? A gente já tem ali um impulsionador importante para o nosso dia a dia. Mas também é importante ter cuidado. Né? A gente precisa ter cuidado não só com as questões de confidencialidade, de dados, de proteção de dados. Hoje as ferramentas já trazem segurança necessária para isso, os escritórios que implementam também já têm as suas políticas e suas regras rígidas, nós temos aqui também, mas também é importante ter cuidado com o resultado. Né? Quando a gente fala de atividade jurídica, a gente fala de uma atividade que é essencialmente artesanal. Então, ter esse draft inicial é super bacana, mas a gente ainda precisa da nossa revisão, né? Seja para trazer ali um sentimento que ficou fora, que a máquina não conseguiu perceber, seja para tirar um exemplo que não se adequa àquela realidade, seja para a gente trazer mesmo argumentos que eventualmente a máquina não antecipou, porque não entende o que a gente está tratando, né? O modelo de negócios que a gente está tratando ali. Então, se eu fosse resumir em recomendações, eu diria, teste, mas tenha cuidado também. Boa, super legal. Agora eu vou fazer um giro, então, na nossa conversa. A gente estava ali em otimização, legal ops, a inteligência artificial vindo também como esse apoio na eficiência e na otimização. E agora eu quero trazer um outro tema que também acho muito relevante, tanto no contexto jurídico dos departamentos, né, dessa relação com os executivos, mas também do próprio judiciário brasileiro, que vem se posicionando muito a respeito, que é o legal design. A gente recentemente fez um workshop de legal design com o departamento jurídico da Ericsson, foi uma experiência para a gente super legal também, para explorar como o design thinking pode ajudar nesse processo de construir uma linguagem simplificada, de pensar o visual law com os recursos visuais, para transformar a forma como a comunicação jurídica é divulgada, né? E trazer aí diversos benefícios para a organização. Para a gente é muito legal assim, ver um departamento como o de vocês tão engajado, né, nesse processo. Para nós foi super gratificante. E eu queria entender como é que está sendo para vocês lá na Ericsson esse processo de repensar a linguagem, formato, como se apresenta documentos, quais dificuldades vocês têm enfrentado, tanto internas quanto externas, nessa jornada de inovar na forma de comunicar e expressar questões jurídicas de uma forma simplificada. Muito bem. Eu acho que a linguagem ela simplificada, ela acabou sendo uma demanda dos executivos, né? Não dá para pensar nascendo em outro lugar que não tenha sido os executivos querendo receber a mensagem, querendo receber uma recomendação de uma maneira mais simples e direto ao ponto. Então, isso acabou forçando os departamentos jurídicos a trabalharem essa linguagem mais assertiva e, por consequência, a gente, como departamento jurídico, acabou demandando isso dos escritórios também. Então, hoje a gente pede uma opinião legal, uma recomendação, uma consultoria, a gente não quer receber uma legal opinion de 20 páginas, a gente quer algo mais assertivo, mais objetivo. E acabou esse efeito cascata que chegou até no judiciário, né? Então, os juízes também não querem ler uma contestação de 85 páginas com um juridiquês incompreensível. Eu, particularmente, eu sou tecnóloga em processamento de dados. Então, lá nos meus primórdios, antes de ser advogada, eu aprendi ali a fluxograma. Então, acho que isso já estava incorporado ali. E a minha maneira de escrever e-mails, por exemplo, ela sempre foi bastante mais simplificada.
Mas você trazer esse hábito para contratos, por exemplo, é algo que requer exercício e hábito. Então, o workshop que a gente fez com vocês foi muito bacana nesse sentido, porque ele traz ali vamos construir aqui uma linguagem simples do começo, né? Já vi alguns treinamentos de legal design que focam muito no gráfico. Não é isso. O gráfico é 10% do que é o legal design. A linguagem simples, ela vem muito antes. Né? O gráfico você utiliza, e não é em todas as situações. Né? Os símbolos, as ilustrações, você utiliza para alguns públicos em algumas situações. Não dá para imaginar num relacionamento mais formal você utilizar muitos elementos gráficos, porque você acaba infantilizando um pouco o documento. Mas a linguagem simples, ela é universalmente unanimidade que precisa ter. Então, é como você pode escrever aquilo de uma maneira mais objetiva, e até em linha com o que a Bruna comentou antes sobre os dados. Advogado tem mania de fazer tudo em Word, parágrafos longos. Muitos desses parágrafos você substitui por uma tabelinha, por um gráfico que mostra dados ali de uma maneira muito mais assertiva e muito mais objetiva. Você fazer uma linha do tempo gráfica, ela traz muito mais informação, com muito maior clareza do que você ficar narrando ali que em 1994 as partes. Então, assim, você tem muitos elementos que você pode utilizar, mas que a gente não aprende na faculdade, e que depois que você já tem ali 10 anos trabalhando de uma mesma maneira, você alterar aquilo é difícil, requer um treinamento. Então, na Ericsson a gente começou com os documentos onde o cliente interno precisava dessa assertividade nas propostas comerciais. Porque eu preciso que os nossos accounts, eles olhem para o documento e eles entendam o documento antes mesmo de chegar no cliente. Então, foi o primeiro documento onde a gente trabalhou o legal design. E de lá para cá, a gente veio fazendo isso e elegendo ali os documentos que mereciam alguma atenção. Não é fácil, de novo, principalmente numa empresa do tamanho da Ericsson, que a gente tem muito template que vem da Suécia, já no formato mais longo. Aplicar o legal design, você vai escolhendo ali. Né? Agora vamos colocar nos acordos de confidencialidade, agora vamos colocar no acordo de processamento de dados. E nessa a gente vem aqui na jornada de linguagem simples. E de tanto fazer, vai ficando cada vez mais fácil. Até aquele momento em que, quando é para você gerar o documento, você já gera ele em linguagem simples. Que bacana. É muito legal ouvir isso, porque realmente é um exercício, né? É algo diário de a gente pensar em como ser mais objetivo, usar de uma maneira mais sintética a informação, mas, ao mesmo tempo, não privar as pessoas da informação, né? Informar sem reter dados e, ao mesmo tempo, trazer a clareza ali e a simplicidade necessária. Muito bom. E se colocar no lugar do cliente interno. Perfeito. Né? E eu acho que isso foi com que fizesse que isso chegasse no judiciário também. Porque quando você se coloca no lugar do julgador, né, você receber a informação de uma maneira objetiva, clara e assertiva, ou receber laudas e laudas com citações em latim, qualquer pessoa vai preferir a versão mais clara e assertiva. Então, quando você se coloca ali no lugar de quem está lendo, fica muito mais fácil você pensar em como eu consigo passar essa mensagem de uma maneira clara. Então, agora a gente já está chegando ao nosso final de bate-papo, Dani, e eu gostaria de até aproveitar o ensejo, né? Na última pergunta, você trouxe aqui alguns elementos sobre motivações de clientes internos. Eu queria falar um pouco sobre parceria estratégica. O jurídico interno, ele tem sido cada vez mais apontado como um parceiro de negócio para a organização, né? O jurídico tem mudado essa característica mais regulatória, de mais observação de regras, e para ser realmente esse parceiro. E, por outro lado, o jurídico externo tem sido também demandado da mesma forma, inclusive a gente percebe isso aqui no nosso escritório, para também ser esse parceiro de negócios, apoiando o departamento. E eu queria entender um pouco da sua visão em relação ao jurídico como parceiro de negócios, como é que tem sido conduzido isso lá na Ericsson,
E como você enxerga o papel do escritório também apoiando nessa jornada e até no que tange a inovação para essa parceria acontecer de uma maneira sinérgica? Bacana. Bom, acho que como em linha com o que a gente conversou sobre o legal design, né, muito vem da demanda dos executivos de como eles precisam receber a mensagem, a recomendação do jurídico. E quanto mais assertiva, melhor. E você não consegue essa assertividade se você sempre adotar a postura mais conservadora, a zona de conforto ali do advogado. Dando o exemplo aqui das testemunhas num contrato. Então, hoje, com a nova legislação, um documento assinado eletronicamente com o ICP Brasil, você está dispensado de ter testemunhas. Mas ficou aquela zona cinzenta sobre as assinaturas eletrônicas sem o ICP Brasil. É muito mais fácil você adotar a postura conservadora e falar, não, mas então vamos manter porque a legislação só fala de ICP Brasil. No entanto, você precisa fazer análise de risco. Né? Tá, se eu remover, qual que é o risco? Já tive alguma demanda nesse sentido? E tomar algumas decisões. Algumas decisões são internas do jurídico. Outras, a maioria, são decisões do negócio. E o mesmo racional. Quando você traz uma recomendação, uma análise de risco para os executivos, você precisa ser assertivo e não só adotar a postura conservadora, você precisa dar uma outra alternativa também. Porque muitas vezes a assunção de algum tipo de risco, ela faz parte do negócio. Desde que seja um risco controlado e conhecido. Aí entra a questão da governança também, né? Não dá para fingir que eu não estou vendo o risco. Eu estou vendo, ele está lá, estou ciente, está controlado. E isso aí se traduz também no tipo de suporte que a gente vai ter do escritório. Quando a gente precisa de uma opinião um pouco mais especializada do escritório, eu não quero pedir para o escritório, me ajuda aqui a analisar, por exemplo, a legislação da testemunha, se tem risco ou não tem. Ok, vou ter uma reunião interna e te mando a nossa opinião. E depois manda uma legal opinion com 3, 4, 5 páginas lá para falar se tem risco, se não tem. O que a gente quer é pegar o telefone e falar, então, estamos com essa situação, o que você acha? O que você tem visto? Se eu preciso de um suporte documental para essa decisão, eu vou avisar e vai ser gerado ali um documento. Mas essa agilidade que o business demanda, a gente precisa ter também nos escritórios, né? Sim. Então, acho que isso tem sido fundamental para a gente poder ser esse parceiro de negócios que tanto se fala, né? O jurídico parceiro de negócios. Muito legal. E, Bruna, com essa sua longa experiência e atendendo departamentos jurídicos, qual que é a sua percepção em relação a essa parceria que a gente precisa coexistir, né, entre jurídicos internos e os escritórios? Como é que está essa dinâmica? Acho que a resposta está na fala da Dani, ela mesmo, que é da mesma forma que o jurídico interno é parceiro de negócio dos outros departamentos dentro de uma empresa, o escritório externo tem que ser o parceiro de negócios do departamento jurídico, né? Cada vez mais a gente tem sido consultado por telefone mesmo, né? E eventualmente a pergunta já vem assim, eu sei que existe esse risco, mas como eu supero esse risco? E a gente precisa pensar alternativas, dentro dos limites legais, claro, mas pensar alternativas para viabilizar o negócio. Então, ter o entendimento do modelo de negócio, ter a transparência do departamento jurídico para dizer, os meus objetivos são esses. Quais são as minhas dificuldades internas, o que eu consigo viabilizar, o que eu não consigo viabilizar, isso também facilita para que o escritório possa propor uma estratégia alinhada com esse objetivo e de forma a viabilizar esse negócio. É claro que vai chegar algum momento que, eventualmente, a gente tem que dizer, não dá, esse risco é muito grande, não existe como superar. Mas são poucos os casos. Na maioria, a gente consegue, né, entender o modelo de negócio e traçar esse caminhar de acordo com os limites da lei. Então, entendimento e transparência, essa conversa entre escritório externo e departamento jurídico, ela é muito importante para a gente poder viabilizar os negócios. Incrível. E vai além da lei, né? Vocês estão trazendo aqui modelo de negócio, trazendo aqui exposição a riscos. É um cenário muito mais complexo, né? E bastante interessante, realmente. Bom, o papo estava maravilhoso, mas o Eficiência Jurídica fica por aqui. Dani, eu quero agradecer pela tua participação, pelos esses insights maravilhosos que você trouxe para a gente hoje. Nos fez conhecer um pouco mais sobre a Ericsson, sobre esse contexto do departamento jurídico. Bruna, foi um prazer receber você também aqui, estreante no Eficiência Jurídica. Quero te convidar para vir mais vezes falar com a gente sobre outros temas também. Foi um prazer.
Pessoal, muito obrigada pela audiência, obrigada por vocês terem acompanhado esse episódio. E se liguem aí nas próximas novidades, a gente vai divulgando ao longo do tempo os nossos próximos convidados. É sempre um prazer poder falar sobre eficiência e sobre inovação com vocês. Muito obrigada, até mais!